A esquerda está muito unida. Por que o Moro bate no Bolsonaro? Porque ele sabe que é praticamente impossível um petista ou esse pessoal da esquerda votar no Moro, né? Então ele sabe que a chance que ele tem é tentar roubar voto do Bolsonaro. Então é uma estratégia utilitarista. O problema todo é que cada vez que o Moro fala, ou cada novo passo que ele dá, fica muito evidente que esse sempre foi o projeto dele, né? Então o que ele fez por conta disso? Essa própria passagem dele do governo e essa tentativa de derrubar o presidente lá do ministério, na saída dele, será que foi essa postura que ele disse que ele teve, assim, né, para, poxa, manter os seus valores? Ou ele já queria derrubar ali mesmo para conseguir todos esses votos ou todo esse apoio, né? Porque o que ele imaginava é que o Bolsonaro ia cair facilmente depois daquela coletiva bombástica e tudo mais que ele prometeu, né? Provas, smoking guns, como se diz aqui nos Estados Unidos, e veio nada, né? Veio aquele vídeo que, na verdade, mostrou um Bolsonaro combativo e defendendo aquelas bandeiras que ele defendeu na campanha. Então, isso gera um questionamento, assim, sobre todo o processo, né? Inclusive, em relação a isso, eu tenho no meu canal uma entrevista de mais de 2 horas com Hermes Magnus, que foi o sujeito que deu início à Lava Jato. Ele fez a primeira denúncia da Lava Jato. E ele mesmo questiona, ele fala, pô, por que tantas pessoas ali durante aquele processo meio que ficaram de lado, né? Que a equipe não foi atrás, as provas não foram colhidas e outras foram mais investigados, né? E se centrou esforços neles. Não que quem tenha sido pego foi, né, inocente nessa história, porque não tem inocente. Mas muita gente que estava nessa história, infelizmente, não foi investigada a fundo e foi meio poupado, né? Lá naqueles diálogos a gente até ouviu melhor colocando lá, leu, o próprio Moro, com o Dallagnol falando, mas o Fernando Henrique tem alguma coisa mesmo? Ah, não, tem umas coisas mais antigas, de 96. Aí o Moro fala, eu acho importante a gente não melindrar certas pessoas que podem dar apoio político, né? Então, infelizmente, o Moro tem demonstrado aí um lado, né, mais maquiavélico assim na política que ele não tinha demonstrado, não ficou tão evidente como juiz, né? Eu particularmente fico muito triste com isso, porque eu acho que ele tinha que ter ficado como juiz e tinha que ter permanecido na Lava Jato. Na política, acho que vai ser mais um problema na vida política brasileira. E criticam o presidente Bolsonaro tanto, né, Gustavo, por falta de articulação com o Congresso. Eu fico imaginando se Moro, eventualmente eleito, teria articulação com o Congresso, porque a gente está vendo a dificuldade dele de conseguir uma articulação com o eleitor, né? Imagine com os deputados ali, com seus vários interesses distribuídos no parlamento e ele tendo que governar mediante a aprovação de seus projetos. E a gente sabe como é que os deputados fazem o poder de barganha ali para não aprovar. Agora, eu queria voltar na questão e agora, nesse sentido, Cristina, acho que é importante mencionar, ele abriu mais uma fonte de conflito, né? Não que eu ache a proposta seja necessariamente ruim, mas eu acho que o poder moderador brasileiro aí não vai gostar disso, né? Ele propôs aí uma nova corte para julgar só casos de corrupção, né? Então, é praticamente impossível, né? Esse pessoal da política aí tem um ódio visceral, né, do Moro. Bons motivos para o Moro em relação a isso, né? Por coisas que ele fez positivas, que a gente não pode negar. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que seria uma relação meio impossível, né? Se o pessoal acha que o Bolsonaro tem uma relação difícil com o Congresso, imagina o presidente Moro. Só para complementar essa questão que o Leandro está levantando a bola, que isso é bem interessante, essa corte. Você vê, o Moro ele não só quer criar uma corte anticorrupção, como também aí uma autarquia para resolver o problema da pobreza. E uma coisa que não dura 2 segundos de argumentação. Existe o Ministério do Trabalho. O problema do emprego foi resolvido? Não, não foi. O que o Moro está propondo quando ele fala numa corte anticorrupção, ele se baseia no modelo da Ucrânia. Ele já escreveu um artigo sobre isso e ele, inclusive, pontuou o seguinte: essa corte lá na Ucrânia, a escolha dos membros não é feita nem de forma interna. Quem escolhe os membros são burocratas não eleitos. Basicamente, assim, um conselho da ONU fala quem serão os juízes. Moro questiona, mas isso é uma perda de soberania nacional? Não importa, porque os ganhos vão superar a perda de soberania. E o Moro, ele é uma pessoa, inclusive ele deu uma entrevista para o William Vac recentemente, que
ele não flerta muito bem, né, com a democracia. Ele vem aí, acho, do meio judiciário, acho que tudo pode ser resolvido na canetada. Perguntaram para ele sobre a reforma administrativa, se ele concordava ou não. Ele fala, não, a gente pode tentar aqui uma via constitucional para uma reforma, mas também podemos ir através da via judicial, porque vai na canetada, vai judicializar a situação. O que é que está acontecendo? E quando você vai olhando os elementos que o Moro vai lhe dando, assim, pouquinho a pouquinho, você vai, assim, colhendo, é ainda mais preocupante. No final de semana aí, o próprio Leandro Ruschel fez esse comentário falando, cara, não seria Deus, assim, acima de tudo, que o Sérgio Moro veio a público falar, no meu governo, o povo estará em primeiro lugar. O povo vai estar acima de tudo. Lembra muito bem uma fala que o próprio embaixador chinês fez aqui no Brasil, falando, quem é Deus? O povo é Deus. Que não existe o divino, o povo é o divino. E todo mundo que tenta colocar o povo assim em primeiro lugar, esquecer de qualquer chance de transcendência, acaba sempre esbarrando naqueles princípios iluministas, que todo mundo sabe que acaba virando revolução. E aí quando você olha o Moro, sempre soltando essas frases que acabam por se encaixar aí, né, com pessoas lá da China, que defendem a tal democracia chinesa, você relembra de um passado bem recente, por mais de uma vez, Sérgio Moro já utilizou a frase não importa a cor do gato, o que importa é que ele pegue o rato, que essa frase significa o seguinte, os fins justificam os meios. Não importa o que você vai fazer, desde que a gente chegue no resultado. E essa frase é do Deng Xiaoping. O Moro usou isso daí na época lá do pacote anticrime. O Moro é um cara que sempre flertou com autoritarismo. O Moro já foi, inclusive, criticado pelo Ives Gandra. O Ives Gandra falou, cara, olha só, o que está acontecendo aqui nesse âmbito, beleza, tem muitas coisas boas, mas a gente não pode abandonar o direito de defesa das pessoas. Está se utilizando prisão preventiva à torta e à direita. Quantas vezes empresários que não existe nenhum fato, nenhum indício, eles estão sendo presos. Pelo quê? Qual o motivo? E aí eu sempre trago esse vídeo e falo, olha o que está acontecendo hoje no âmbito da direita. Pessoas tendo prisão preventiva. Será que esse problema surgiu agora? Sérgio Moro, assim, para os juristas que acompanharam o trabalho, tem os seus acertos? Teve, mas ele deformou o ordenamento jurídico brasileiro. Isso, assim, é uma coisa absurda.